Bem, gente, os segundos já foram. Agora está na hora. Agora sim é hora. O jogo O já jogo já começou. começou. Agora sim é Sim, é hora. hora. Vamos lá. Everybody's going for fighting. Bora que bora que bora. Interessante de eu passar aqui no começo. Comunidade brasileira de mangá. Eu acho que é interessante de eu passar aqui no começo desse vídeo pra poder falar que esse vídeo aqui não vai ter muita edição muito pica, passando na tela, etc. Então, eu acho que a forma mais legal de você assistir esse vídeo aqui seja você deixar ele de fundo enquanto você faz outra coisa. Eu vou só ficar falando umas paradas aqui e talvez... Enquanto nós fazemos uma live para caçoar de você. Talvez de vez em quando apareça algo só pra ilustrar o que eu tô falando, beleza? E também ignora minha voz porque eu tô com a garganta inflamada e tá meio bosta de gravar, mas eu queria fazer esse vídeo aqui mesmo assim, então vamos nessa. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de anime e, pois é, eu decidi fazer um vídeo pra poder falar um pouco sobre animes barra mangás aqui no Brasil. Pode parecer um tema meio merda e também o título do vídeo faz... Fazer animes no Brasil, aí tu tá lascado mesmo, cara. Aí você. Aí, Porra. Tem que pô, fazer por arte mesmo, tem que fazer. fazer anime no Brasil, você tem que fazer que nem o Hara Hiroshi, né? Que são 9 anos fazendo sozinho aí. Aí beleza. Uhum. Ou você faz commission pros outros, né? Tem muito animador brasileiro que faz commission pro Japão. Só assim mesmo. Muito é uma palavra que. É, muito. Eu não conheço muitos, né? Mas é porque a porcentagem de pessoas que fazem sozinho, pessoas que fazem pro Japão é. Pois é, não, tudo bem, tudo bem. Aí que somos 200 milhões, né? Aí talvez Aí é meio 5 foda. já é muita gente por lá, né? parecer que é um vídeo extremamente negativo, mas eu acho que tem uma visão pessoal sobre o assunto que pode parecer interessante pra vocês, então, de qualquer jeito, animes barra mangá são uma parada muito famosa aqui no Brasil, e eu tenho certeza absoluta que se você assistir esse canal aqui, você é uma pessoa que gosta de animes ou de mangás no geral, né? Aqui no Brasil a gente já tem essa cultura já faz bastante tempo, o Brasil é literalmente o segundo país que mais tem japoneses no mundo, fora o Japão, então sempre a gente teve É meio foda, não sei se faz muito tempo assim não, que tem essa cultura aí, ó. Ah, cara, tem muito japonês no Brasil mesmo. Agora eu vou até fazer uma pesquisa aqui. É, não sei se tem muito tempo que tem a cultura de anime. japoneses. Acho que é o Brasil segundo, terceiro lugar. Ó, Mais de 2 o Brasil milhões. é o país mais japonês depois do Japão. Qual país tem mais imigrantes japoneses? Atualmente, É o Brasil possui a maior população japonesa fora o Brasil. 1,5 milhões. Qual estado? Ah, óbvio que é São Paulo, né, pô? São Paulo tem a fodendo liberdade. É, óbvio que é São Paulo. Enfim. Anime na TV aberta, né? Tipo Dragon Ball, Pokémon, Naruto. Animes sempre foram parte do nosso cotidiano. E eu tenho quase... Tudo bem, cara. Eu não vou ficar implicando aqui pra ele, não, mas outras coisas do Japão existem como cultura no Brasil. Não é só anime e mangá. O Japão não existe só como anime e mangá, né, cara? Mas enfim, né? Tudo bem, tudo bem. É só um comentário anedótico. Com O certeza ponto que eu mesmo não é quem sou o fala único sempre, que... mano. Não é sempre, tá ligado? É, É whatever, é só implicação random. são 1,5 milhões. Milhão, né? Porque ainda, né? Mas 1,5 milhão. Cara, Natal tem quase isso de população, pô. Então, o cu de Judas ali tem a quantidade de japoneses que tem aqui no Brasil. Uau, a cultura tá endêmica já no Brasil. Não. Tá intrínseca já. Já tá A apropriação cultural já. Pá, metade da cultura brasileira pode ser considerada japonesa. Imagina. Se fosse 6 milhões, aí 6 milhões seria pouco. Não, peraí. Nesse caso seria 6 milhões assistir seria a uma pouco. dessas o cotidiano. E eu tenho quase certeza que eu não sou o único que quando era pequeno costumava assistir a uma dessas obras e sempre pensava que tipo, pô, seria interessante se tivesse alguma dessas que fosse criado por um brasileiro, porque é óbvio que assistindo animes você percebe que é uma coisa que tá totalmente diferente da nossa realidade, né? Principalmente se você assistir animes tipo de vida escolar, etc, você vai perceber que tipo são escolas completamente diferentes da nossa, porque se passa no Japão. Inclusive quando eu era pequeno, eu tinha meio que essa pira de que só japoneses necessariamente faziam mangás, então a Então, querido. No geral. Então, querido, quem faz mangá é Japão mesmo, tá? É, então, no sentido literal da palavra mangá, é só É Japão. só japonês, é. A ideia pra mim era de que quando eu ficasse mais velho, eu possivelmente ia ter que me mudar pro Japão se eu quisesse escrever mangás, porque um dos meus sonhos era escrever mangás, e É tão afissurado pela cultura do outro que ele nem pensou em HQ, né?
Não quero fazer quadrinho, eu quero fazer mangá. Eu vou mudar pro Japão pra fazer mangá. Não existe quadrinho mais no Brasil, na Argentina. Foda-se. Você perguntar pra esse cara aí, quadrinho no Brasil, ele vai pensar logo em Turma da Mônica. Tá? E vale dizer, Turma da Mônica. É fudido de bom, mano. Não é nem isso que eu ia dizer. Vale dizer, se não fosse pelo falecimento do Tezuka, talvez a gente tivesse um polo industrial de mangás aqui sim, né? Porque o Tezuka era um grande amigo do Maurício de Souza. Sim, muito foda isso. E por pouco eles não encastelaram uma produção Tezuka ou Maurício de Souza aqui no Brasil. Seria muito foda, cara. Seria bizarro. Cara, imagina o efeito borboleta que ia dar nessa merda, cara. Cara, seria legal. Enfim. Quando eu cresci, eu acabei descobrindo que não era tão diferente, no caso, do que eu pensava. Se você é o tipo de pessoa que quer produzir mangás e etc., ótimo, saiba que o título do vídeo não tá errado. No Brasil é um pouquinho difícil de você. Na verdade, tá errado sim. Porque você colocou o porquê separado sem acento. E você tá justificando o porquê de fazer mangás aqui no Brasil, tá errado? É ruim, né? Então seria porquê junto com acento. Então o título da live tá errado. Refutado sintacialmente. Sinta-se humilhado agora. Chato pra caralho. Pensava, se você é o tipo de pessoa que quer produzir mangás e etc., ótimo, saiba que o título do vídeo não tá errado. No Brasil é um pouquinho difícil de você fazer um mangá. E tem umas 500 razões pra não ser muito fácil aqui. Eu acho que é muito normal aqui no Brasil da gente, a gente ser muito fã de animes e de mangás famosos, etc. A comunidade aqui de animes é basicamente extremamente estourada, né? Principalmente hoje em dia. Pô, cara. Os advérbios aí, basicamente, extremamente estourada. Como assim estourada? Com a internet. Não é à toa que, por exemplo, eu criei esse canal aqui pra poder falar de animes, e eu falei de Chainsaw Man no meu primeiro vídeo, que era tipo um anime que acabou de lançar nessa temporada agora, nesses últimos meses, basicamente, e esse primeiro vídeo em menos de um mês pegou 100 mil visualizações. E vamos ser sinceros, pô, o cara sabe fazer thumb, né? Ele manja. O cara sabe fazer thumb, ó. Vou ser sincero, o cara sabe fazer thumb. Aí tem identidade, ó, o thumb dele. Ou seja, o pessoal gosta bastante de animes aqui no Brasil, mas no geral eu acho que nem todo mundo sabe como mangás são produzidos no geral. E no Japão existe todo um mercado feito a respeito disso, onde você pode tipo criar uma história se você for um desenhista, e você vai até uma das grandes empresas que tem no Japão, ou dos estúdios basicamente, tipo Shonen Jump, essa que seria meio que a mais conhecida, os responsáveis por lançar Naruto, Dragon Ball, One Piece. Sim, pô, a empresa se chama Shonen Jump. A tal dela. A tal empresa chamada de Shonen Jump. Você já viu, né? Sempre tem assim, ó, produtora, Shonen Jump. Tá lá. E etc. E você pode tentar vender a sua história pra eles. Se eles gostarem, eles podem te contratar. E se você conseguir ser contratado, você vai virar praticamente um, entre aspas, mangaka, que é como chamam lá no Japão pessoas que criam mangás, né? Onde você vai ganhar uma equipe, que vai ter pessoas que vão te ajudar a criar o seu mangá. Então vão ter editores, que vão ser pessoas que vão te ajudar a criar a história, vão te ajudar a não cagar a sua história toda na metade. Você vai ganhar pessoas que vão te ajudar a desenhar, gente que vai te ajudar a sombrear suas páginas, que vão te ajudar na divulgação, que vão te ajudar nas ideias, entre diversas outras coisas. Bom, a produção de um mangá é, no geral, muito mais difícil do que parece, até porque a maioria dos mangakas lá no Japão, eles desenham, tipo, em mídia física mesmo, eles desenham no caderno, e até mesmo a maioria deles tem uma equipe que é responsável por passar esse mangá do físico pro digital. Então, a produção de mangás no Japão, no geral, é extremamente trabalhosa. Agora, quando a gente passa toda... Parou o ponto dele? Ó, faltou um carinho aí pra dizer as duas partes, né? Ele falou, então, trabalhou. ele falou como se fosse mó fácil, fosse de boa trabalhar no Japão. Não, tipo, não, se eles gostarem, ó, vai ter editor pra você, vai ter sei lá o que pra você, vai ter sei lá o que pra você. Você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro e vai receber uma equipe pra te ajudar. Todos os auxílios possíveis, assim, e... Não, é difícil, viu? É difícil. Pô, não é só isso que é difícil. Também tem ao mesmo tempo que lhe dão a mão, também lhe pedem um braço, né, cara? Os editores normalmente mudam bastante coisa pra deixar, principalmente em revista mais shonenzão, assim, mais famosa, tenta mudar pra deixar mais mercadológico, chamar mais atenção. Tem diversos relatos de até autores mais comuns, assim, que falaram que a pressão é gigantesca e mal consegue desenhar e tal. Ó,
ele falou da Shueisha, né? Ele falou da Shonen Jump, mas ele falou da Shueisha. A Shueisha, quando tá em exercício na Shonen Jump, eu acho que é o mais puro suco da pressão do mangaka, cara. Porque a Young Jump dá muito espaço, tá? A Young Jump dá muito espaço. Eu acho a Young Jump muito mais saudável do que as outras Jumps da vida. Mas aqui falando estritamente da Shonen Jump, os editores da Shonen Jump, principalmente depois da entrada do Nayota, foi em torno de 2008, ele é editor... É o cara editor-chefe de Jujutsu, Chainsaw Man, de tudo que é mangá, sabe? O coitado do Mashal também. Esse cara, ele é muito exigente. Ele é muito exigente. Ao mesmo tempo, ele dá a impressão de que todo mundo pode ter a liberdade que for, mas se o cara não deixar, ó, rua. O exemplo que a gente tem muito é de Shaman King, né? Shaman King. O coitado do Shaman King, o autor do Shaman King, recebeu a notícia que o mangá dele seria cancelado na semana. Ó, seu mangá tá pra ser cancelado. Não deu nenhum indício assim, ó, tá em queda, veja bem, sei lá o que, faça. Tanto que isso foi um estopim lá, foi um escândalo. Uma sacanagem enorme, que todos os outros autores ficaram preocupados. E, tipo, exigiram um profissional a mais para, ao menos, indicar, né, no índice, como tá o funcionamento da revista. Porque, vale dizer, eles achavam que aquele de ranking, sabe, de vendas, vocês estão ligados, né, que a Jump tem aquele top seek, que mostra, assim, no top 20 de leituras, não é normal. O iPad Wolf tem um vídeo falando assim, mostrando a popularidade de Bleach ao longo da escala, né, que ele aparece nas leituras da Jump. Aí ele mostrou lá o vídeo todinho. O vídeo é interessante, só que ele tem um problema primordial, a priori. Aquele ranking não é verdadeiro. O editor, ele pode simplesmente pegar um mangá e colocar lá em cima porque ele quer. Porque ele quer. Aí tinha um editor de Shaman King que gostava dele, aí botava ele sempre no top 5, mas na verdade ele tava no 16, 17. Aí do nada chegou a notícia assim, ó, não consigo mais sustentar, você tá na rua. É foda, foda. Completamente não transparente, sabe? Completamente não transparente. E com exigência, o cacete, mas ainda assim tem esse sistema hoje, tá? Só que botaram um profissional pra indicar funcionalmente se tá tudo bem ou não. Tem muitas coisas que os caras não têm poder de nada, de acesso, assim. Tem uma limitação criativa enorme pra eles, além da exaustão. Então não é a Sim. beleza do mundo, não é a varinha de condão, ó. Você- Plim! Você entrou agora, você tem tudo na mão. Você não precisa nem no Reddit, assim, não precisa nem ir muito fundo pra tu encontrar, tipo, autores que se fuderam e... Tem vários exemplos de cabeça que eu tenho que pegar, tipo, o Keijo, que o mangá dele foi cancelado, o cara teve que desenhar, desmaiou, teve que desenhar no médico, mesmo sabendo que ia ser cancelado. Autor do Tabata, de Black Clover, famoso pra caralho. Esse aí deu Avisou que mal foi pra caralho, pesado que mesmo. chorava enquanto desenhava, porque não conseguia, era muita Tava pressão. atacando. O Tabata disse que queria fazer a obra dele tão grande quanto One Piece, cara. Chegou É, no 350, ele morrendo, mano. desabou. Teve crise. E vai, sabe? Horikoshi também desenhava enquanto tava doente também, porque tinha que desenhar, tá ligado? Por causa da pressão. O autor de Bleach também, que zoou o tendão. Não, o autor de Bleach é perfeito. A gente já falou isso anteriormente, né? O autor de Bleach é perfeito, pô. Ele rompeu um ligamento do ombro, ele pensava que isso era dor de mangaka. Ele pensava que, tipo, esse rompimento, tá doendo aqui, mas é porque é normal, né? Porque a pessoa tá fazendo pressão na mão, né? Tudo. Quando ele deixou de ser mangaka de Bleach, ele foi pro médico, o médico disse que calcificou o ligamento. Não era, não era comum, não. Bicho burro. Mas enfim, né? Tem outros problemas. Acho que o Yu também teve esse problema também de ter que ir no médico, ter que desenhar enquanto tava sendo medicado porque tava mal, tá ligado? Mas vamos ser sinceros. Isso aí é pro cara que quer ser da Shonen Jump. Muitas vezes tem que ser da Shonen Jump. O Queijo não é da Shonen Jump, né? Mas é da Jump. Teve o de Uzaki também, que o de Uzaki, ele ganhou o anime, daí ele não tinha material pra ser adaptado. Então teve que desenhar mais, ele teve que desenhar pra caralho mais, e ele ele avisou que ficou com falta de paladar até de tanto estresse que ele tava tendo. Tava desenhando, Assim, acordando, desenhando e dormindo. Revista Slice of Life, quando tem anime também, os caras da editora botam tudo nele, sabe? Tudo nele, ó. O nosso dinheiro reside em você, o Zaki-chan, sabe? Ele não tem nada além de você aqui. Você faça esse produto funcionar, sabe? Mas tem revista que já é meio underground, a Ikki, a Big Comic, sabe? A Superior. Elas já estão ali num formato tão consolidado que meio que dão espaço para as pessoas, os novos integrantes, né, fazerem seus mangás. Mas aí é que tá.
eles estão sumindo, né? Não tem mais novos vagabondos, não tem mais novos É, Hoseki no Kuni, sabe? Não tem mais tem inovação. editores que eles não visam esse negócio de mercadológico, eles visam mais a qualidade mesmo e tal, só que, Mas porra, então, a tem que ser procura algo dessa bom, né? qualidade, Tem a que ser procura algo dessa bom. qualidade tá sumindo, cara. A galera não tá mais achando esses modelos. Querem fazer. Não, eu quero meu take aqui. Nossa, nota 10, assim, tá difícil, tá difícil. Uhum. Mas enfim, Ah, né, ó, vamos ver o resto do vídeo. pode crer. Essa é a realidade aqui pro Brasil? Bom, pra criar mangás no Brasil, você pode começar geralmente com... se vira. O Brasil não tem necessariamente um mercado de mangás muito bem aberto, onde você pode criar sua história, levar lá e eles podem te contratar pra você poder fazer. Até existem por aqui, por ali, tipo, mercados de quadrinhos ou alguma coisa do tipo, mas não existe nada muito famoso que possa fazer com que você ganhe tanta visibilidade quanto mangás no geral, sabe? Não é nada parecido com um mangá japonês. E quanto mais velho eu fiquei, mais interessado eu fiquei nesse mercado de mangás, até chegar no ponto onde, quando eu fiquei mais velho, eu decidi eu mesmo criar meus próprios mangás. E hoje em dia, alguns meses atrás, no ano de 2022, eu acabei lançando meus primeiros 2 mangás, Catarsis e Paradigma. Esses 2 mangás estão disponíveis de graça na Webtoon, então você pode ler eles agora, tipo, é um site, você pode só clicar aí nos links na descrição, ou aqui no card, ou no final do vídeo, e você vai ser redirecionado pra E aquele ser ali na esquerda, cara, que porra é aquela? Foda, cara. O cara tá com cachumba. Olha o tamanho do queixo. lá. Você pode ler, É, se você quiser criar uma cheio de- conta lá pra poder comentar alguma coisa, eu vou ficar feliz em ler, mas de qualquer jeito, Design voltando bom. pro assunto do vídeo, criar mangás no Brasil é uma coisa Creme de la creme. extremamente zoada, Ué. cara. Isso principalmente pela falta de norte que você tem pra poder criar alguma coisa. E, pois é, se você for criar alguma coisa no Brasil, geralmente você vai ter que criar independente, ou seja, ou você vai ter que ter uma equipe Cara. Quanto ele procurou? Esse Mas manjo. Quanto ele Esse procurou manjo. pra falar isso, cara? Não, você tem que fazer independente mesmo. Tem que se lascar. Tá, beleza, você tem essa oportunidade sim, mas você não abriu o Google pra pesquisar alguém pra te ajudar, cara. Tem muito. Aqui no mangá, aqui no mundo da Azuka, a galera se ajuda muito pra isso, tá? Se ajuda muito. Porque eles sabem que não tem um encastelamento de sucesso já garantido. Não tem ninguém tem uma É. empresa zona imoral, assim, que publica de maneira sazonal. Não tem. Por Mas a isso que existe JBC, a New Pop também tá publicando mangá brasileiro a New 48 Pop, quilômetros. JBC. Tem o próprio Pipoca Nankin deixa em aberto pra você enviar o mangá deles, o mangá pra lá. Só que não é mangá de várias edições, né? É o mangá Pipoca Nankin. Sabe, tem empresas publicadoras que já dão espaço pra isso. Imaginem as empresas pequenas, cara. Esse pensamento ele é muito individualista. Tá louco, tá. equipe que você vai contratar, ou então Ontem mesmo eu falei do selo vermelho, Sebo Vermelho, cara, que é uma empresa aqui de Natal que faz isso. Imagine aí nos polos de Santa Catarina, né? você vai ter que ser a equipe Além disso, inteira. tem a comunidade Você vai ter que ser também, o cara né, que se desenha. ajuda. Além da comunidade toda, a divulgação, a Yara lá. A bolha da Yara, tem a galera lá, tem bastante desenhista lá que se ajuda pra caramba. Você tem um grupo, já ajuda bastante. Se do nada eu assim, galera, vou fazer um mangá. Pô, a gente tem 4.000 seguidores aqui no NPDC, muito obrigado. E ainda tem o Alexandre de Tokai ali. Tem o Distopia, tem o John, tem o Alexandre Todo mundo se T. ajudaria aqui e daria pra sustentar fácil, assim. Você pode ou você se enturmar com a galerinha da comunidade do Twitter lá, dos desenhistas, ou você criar a sua própria, tá ligado? Não Pois precisa falar, não tem como fazer. O cara que tem 200 mil inscritos, pô, no normal dele tem muito mais, né? No normal dele tem mais ainda. Que você vai contratar, ou então você vai ter que ser a equipe inteira. Você vai ter que ser o cara que desenha, o cara que escreve, o cara que pensa, Baseado em quê? Baseado em quê? Pode chamar alguém não? Você tá pedindo pra... Caralho, cara. Você tá pedindo pra empresazinha vir e fazer assim, ó, tá aqui o seu editor, tá aqui o seu... Não tem muita gente no Japão mesmo que já não faz isso? Que não prefere fazer desse jeito? O Fukumoto. Prefere pensar no próprio jeito? Prefere se desenhar do próprio jeito? O Fukumoto. O contrato do Fukumoto é eu faço quando eu quero. Tanto que o Fukumoto demorou 20 anos pra terminar a Kage e fez Kaiji no meio, e fez Ten no meio, e fez Gintoki no meio. Eu não gosto de terminar a obra, né? Foda. Ele foi terminar as obras dele em 2017. Agora o Fukumoto tá meio livre, mas assim,
A empresa apostou muito no Fukumoto. É a mesma empresa do Fukumoto é a empresa que fez Parallel Paradise. Então, assim, a gente tem que entender, né, que é diferente. Assim. Existem contatos e contatos. Mas, enfim, você vai ter que ser o escritor, o editor. Tem sim. Tem sim. Porque não é um polo industrial, pô. E aí? E aí, pô? Tá achando que isso é exclusivamente do Brasil? Eu sei que pode parecer até uma falácia, né? Tipo, não, e aí um cara que quer ser mangaka no Congo? E aí, mano, o que é que ele tem, pô? Aprecie o que você tem, cara. Você tem milhões de inscritos, milhões de visualizações, pelo menos isso aí eu tenho certeza. Acredita, velho. Acredita no seu projeto, pô. Não fica assim, não dá certo porque aqui não tem. Olha o que você tem já, pô. Se 100 foca mil em views desenhar nesse bem vídeo. sempre, melhorar e tal, que uma hora você chega, pô. Já tem inscrito já. Já tem Caramba, o cara. marketing já. Quantas pessoas se disponibilizaram pra ajudar o cara a fazer um projeto, sabe? 100 mil views, pô. 3 já é o suficiente pra isso. Caramba, pô. Fica inferiorizando. Olha o que você tem, pô. Caramba. O cara que divulga e tudo mais. E desses, cara, existe uma dificuldade gigantesca e a razão desse vídeo aqui, em especial, que é o porque eu acho que criar mangás no Brasil é uma coisa terrível, cara, e muito difícil de se dar certo, que é a parte da divulgação. Eu acho que você até mesmo pode pensar em todas as outras partes como algo tangível, tipo, ok, você pode aprender a desenhar e virar um baita desenhista incrível, você pode aprender a escrever, fazer um curso de roteiro e virar um escritor genial. O curso de roteiro é foda. Não é um curso de roteiro que faz o cara ser genial, não, viu, amigo? Vou ser sincero contigo aqui, tá? Tem uns caras que fazem curso que continua meio paia, né? Você pode ter ideias ótimas e tudo mais, você pode passar 5 anos fazendo um mangá sensacional. Ok, você terminou. Agora fala pra mim, onde exatamente você vai postar esse mangá e onde diabos você deveria divulgar ele? JBC, New Pop, a própria Shueisha tá tendo agora espaço Divulgar digital. sem o Twitter e o Instagram aí, mano. Twitter, Catarse, o que seja. Os caras ajudam, pô. Tem duas redes sociais aí que tem peso, que tem comunidade de HQ brasileiro, mangá brasileiro, quadrinho brasileiro, que é o Twitter e o Instagram, que você pode divulgar. Uma coisa que poucos falam, que mangá do Brasil é ruim mesmo. Falar a verdade aqui, quem faz mangá no Brasil, que já tá louco, né? Já tá numa loucura aí de dizer que mangá é brasileiro. Mas enfim, quem faz mangá no Brasil não tem mangá bom. Mangá brasileiro eu não cheguei a ver, muito não. Sucateado, nunca vi um que presta, pô. Tem aquele do Lampião lá, que é um one shot. Eu achei legal. Aquele lá do Lampião. Massa, mas eu acho que ele não é brasileiro. Acho que ele, tipo, adotou o Brasil, foi assim, ele meio que migrou pra cá. Ele não é brasileiro. Acabou. Um dos grandes problemas disso é a falta de carinho, falta de tato mesmo. Mas o problema, ping-pong drama, tá, tem drama sim. é Pô, bem, mano. bonzão, viu? Caramba. Porra, pai, eu uso. Ó. E 3 luas também, né, do Esse eu não- Fred não. Morever, né, cara? Pô, tá lá. Mas é livro, é É livro, light né? novel, é light novel. É. Tem o 48 km, ele é de boinha, tá ligado? Tem o do Comito, que é o Feriadão. Feriadão aí não, tem Comito é 10. uma produção boa, é engraçado. Cara, o Comito, olha só como é essa divulgação, cara. O Comito simplesmente apareceu na minha deck. Apareceu assim, feriadão. Aí eu mostrei pra vocês, né? A gente ficou maravilhado. Aí o Comito tá lá no nosso grupo. Se ele quisesse, ele nem pede, assim, se ele quisesse, pô, falava comigo, com o Alexandre, a gente divulgava esse cara na hora, quando que, no momento. A gente realmente gosta, a gente acha engraçado o real. A gente adora o que ele fez, também acho o Comito um cara muito passa, pô, ele me ajudou já em algumas coisas. Olha só essa divulgação, pô, o Alexandre tem 500 mil inscritos quase. E outra, ele se juntou com a comunidade do Twitter e conseguiu fazer comissão com a Campinudos. Pro Noodles, né? O Nissin Lamen, não sei se é o Campinudos. É o Nissin Lamen, né? Ou Campinudos. É o Campinudos. Olha aí, sabe? Quem quer vai atrás, bicho. Quem quer vai atrás, pô. O mangá do Comito é Feriadão e Cebolinha vs Q2. Cebolinha vs Q2, né? Que é perfeito esse tipo. Tá no Tapas, eu acho, procurei. Pra ele ficar famoso. Eis aí o maior problema de você tentar fazer qualquer tipo de criação de mangá dentro do Brasil, é essa.
não tem aonde divulgar. No quesito geral, se a gente for Tem. pensar no mercado de mangás como um todo, cara, é interessante a gente pensar e perceber esse tipo de diferença, porque, bom, você não consegue imaginar, por exemplo, o criador de One Piece tendo que divulgar a obra, ou o cara que fez Naruto. Você acha que o cara que criou Naruto, ele já perdeu o tempo dele, tipo, tentando fazer com que pessoas lessem a obra dele pra ela ficar famosa? Cara, você tá falando da Shonen Jump, seu O fresco. cara jogou longe, Tá hein? falando na Shonen Jump, cara. O maluco que chegou na Shonen Jump e tem emprego na Shonen Jump é totalmente diferente do cara que tá na Ikki. Você conhece o cara que tá na Ikki? Pelo visto, não, né? Pô, qual é o mangá mais underground que esse corno teve? O cara tá querendo assim, ah não, pô, aqui no Brasil o cinema não avança. Pô, cadê o Cidade de Deus 2 aí do Brasil? Não, só teve um filme, pô. Ou seja, o cinema não avança aqui no Brasil. Caralho, Fed. tu conhece todos os filmes do Brasil, pô? Como também olhar assim, ah, cadê que o Brasil produz um City Light? Cadê que o Brasil produz um Mega Blaster aí? Casablanca, sabe? Cadê? Pô, tá pegando os melhores cinemas da história, cara. É óbvio que não vai ter divulgação, a mesma divulgação que seja. Caramba. Desonesto pra cacete, desonesto demais. Pô, como assim, cara? O cara pegou e. Ah, você acha que o cara que fez Naruto. Nem disse o nome do Kishimoto, né? O cara que fez o Naruto aí. Ele teve que se divulgar e tal. E outra, Não, vamos lá. Ele não fez outra obra? O Hachi. O Samurai Hachi? isso aí é foda, isso aí Fez. tem. E foi uma merda. E foi cancelado. Aí, ó, fez a divulgação que foi e caiu. É ruim, pô. O do Horikoshi também, ele é conhecido por causa de Boku no Hero, mas as outras 3 obras anteriores a Canceladas. Boku no Hero foram tudo cancelado. Foi tudo uma merda. O cara de Naruto, você acha que precisava? Ele precisou recorrer a isso. Não só isso, porque ele também não começou assim do dia pra noite, ele começou como editor, daí depois ele mandou a história, os editores mudaram a história dele, ele começou com Boku no Ele começou a desenhar com 12 anos. O Kishimoto começou a desenhar com 12 anos. E ele queria fazer o Naruto, o nome Naruto, de lamen mesmo. Ele queria que o Naruto produzisse lamen e fosse tipo um kakebushi de raposinha, né? Ele viraria Tanuki e tal. Aí o editor disse, não! Muda tudo, tá ligado? Virou outra obra, tá ligado? Virou outra obra. Não é assim, não é fácil, vou mandar minha história, se for boa, vou ganhar editor e vou conseguir desenhar de boa. Não, os editores vão mudar tudo a tua história, pô. Aquele one shot que o Igor Lemon recente lá, é o one shot Né? dos caras, daí virou serialização, mudou tudo, mudou o universo, mudou o poder, virou tudo. Virou Chainsaw Man. O one shot do cara, mó bonitinho assim, é meio Psycho Pass, mas não tão Ed, né? Mas, tipo, era um one shot muito legal, além de ser bem estiloso. Aí quando foi virar serialização, agora já terminou o primeiro volume. Cara, virou Chainsaw Man, pô. Virou um bagulho adolescente pra caralho. Era uns bagulho, tipo, no one shot é uns bagulho de animal com um meio antropomorfizado, assim, que vivia na realidade. Virou a serialização, pronto, virou tipo um Chainsaw Man. Tem os demônios, daí tem o cara, o protagonista, que ele é filho de um demônio. Ele puxa aqui do peito, sabe? Ele puxa aqui do peito agora. Puxa a espada do peito, daí ele vira um meio demônio, meio humano. É um bagulho mal adolescente pra caralho, né? Pra cacete. Pra caramba. Mudou completamente, cagaram a obra do cara. Cagaram. O one shot do cara, sem nenhum contexto empresarial, era melhor do que ele tava trazendo. Exato. Pô. Não é assim não, pô, né? Você mandou tua história, se for boa, tá de boa, então vai ganhar uns editores e faz aí, tá ligado? Principalmente na Shueisha, porque aí a Shokakukan. Shokakukan libera, a Kodansha libera. Então, as revistas mais underground não deixam. A Young Animal, que é a produtora de Berserk e de Sangatsu no Lion, ela já dá uma poucos aparecem pra se candidatar a serem mangakas lá, eles já deixam você fazer o que você quiser e tal. Depende da revista, sim. Depende da revista. Porque as pessoas acham mesmo que só tem uma, pô. Só tem a Shueisha, né? Porque, na verdade não tem nem a Shueisha pra esse cara, tem só a Shonen Jump. A Shonen Jump, O criador de Naruto nunca divulgou Naruto, porque ele foi aceito por uma empresa que cria mangás. Aonde que ele nunca divulgou? Que falta de informação da porra, cara. Aonde que o Kishimoto... Esse manja. Não, que isso, pô. Essa aqui no caso é a Shonen Jump, ou seja, a única coisa que ele teve que fazer foi sentar a bunda na cadeira, escrever uma história boa, desenhar uma história boa e a equipe de marketing se encarregou para que a história dele tivesse sucesso. Então todos os outros mangás no geral no Japão funcionam assim. É assim que animes no Japão também funcionam, com trailers, com equipes que trabalham para poder divulgar as obras, enquanto que no Brasil, no geral, você não tem nem mesmo onde postar na maioria das vezes, né? Tipo, você conhece algum site ou alguma plataforma no Brasil que seja tipo uma
plataforma oficial de mangás brasileiros, etc., onde você pode ir lá ler as melhores histórias. Pois é, você não conhece porque não existe. Então, a partir do momento que você termina um mangá brasileiro, a primeira coisa que você teria que pensar é aonde exatamente você vai postar. As únicas plataformas disponíveis que permitem que você poste mangás lá de graça, a maioria delas são todas em inglês, então... O cara nem falou quais são as únicas, né? As únicas que tem são essa e essa. Eu pensei que ele ia falar, né? Mas não, nem isso. Você talvez vá perder uma parte do público brasileiro por conta disso? Nossa, ele não tá usando o Oni de exemplo, não. Ele tá usando o Oni. Não, ele tá usando o Murata de exemplo. As em português, a maioria não funciona muito bem e... tá usando o Murata, porque é o Murata que tá fazendo desenho, então... Cara... Ele não pode ter feito isso, cara. Cara, quem leu a história do Oni? Quem leu a história do Oni, talvez não esteja aqui, mas, cara, o Oni sofreu muito na vida, cara. Muito. O Oni foi um cara que, puta merda, tomou muito caldo. Mob não é da Shueisha. Mob é da Ura Sunday, da Shokaku-kan. Mas ele tem outra obra dele, na Jump. Por quê? Golpe empresarial, cara. Eu quero ser mangaka. O cara passou fome. O Oni passou fome pra publicar o mangá dele, que era de graça. O web mangá dele de One Punch Man. E aquele do vampiro lá. Ele também tinha, o Araumarai, que era um one shotzinho dele de um vampiro. Ele fazia de graça, ele passou fome, hipotecou casa. Tá dizendo que é fácil. Meu Deus do céu, cara, preste atenção, pô. Usa um exemplo que corrobora com o seu ponto, pô. Usar o Oni foi uma sacanagem enorme. Enorme. O Oni, ele queria ter a obra dele de sucesso. Aí ele não foi aceito na Shueisha. E não foi aceito em canto nenhum. Aí ele começou a fazer a publicação dele de one-shots. Simplesmente a Shokaku-kan foi lá e o contratou pra fazer os one-shotzinhos do vampiro. E ele teve o seu acesso pra Shonen Jump. Mas a Shonen Jump não queria que ele continuasse com um vínculo da Shokaku-kan. Daí ele deu acesso pra Shonen Jump ficar com o mangá dele. O Murata, eu tanto critico, o Murata, ele abertamente disse, não, gente, eu faço mangá, mas o Oni, por favor, deixa ele supervisionando. Se não fosse o Murata, se fosse outro artista ilustrador, caguei, o mangá é meu. E foda-se. A sorte do Oni foi que o Murata, ele abertamente disse que tá tudo bem. Não, você pode vir aqui quando quiser pra revisionar o mangá, pelo menos por um bom tempo. Porque o contrato do Oni era da Shokaku-kan, ele era da Sunday, ele fazia mob e acabou. Imagina dizer que isso é fácil, cara. Imagina dizer que isso é fácil. Pô, pelo amor de Deus, cara. O Oni sofreu pra caramba, cara. Isso se tiver algum em português, né? Eu tô chutando aqui, mas eu acho que nem tem. Fora que depois de postar, você ainda tem que ter o trabalho de pensar em divulgar de alguma forma, né? A gente pode pensar na resposta mais óbvia, o que muitas pessoas pensam, que é, bom, já que existe um mercado brasileiro de animes muito grande, né? Então a gente tem muitos canais brasileiros de anime, no caso, né? Tipo, e realmente, isso é verdade. Existem muitos canais incríveis no Brasil que falam sobre animes, existem canais de revisão, de teoria sobre anime, de um monte de coisas, e isso é simplesmente genial, cara. Mas eu devo dizer que, sendo bem sincero, a maioria dos canais brasileiros de animes, incluindo os gigantescos, eles cagam muito forte pra obras brasileiras. Me fala aí, qual que foi a... Pausa. Max. Estou ouvindo. Aí eu já concordo um pouco, tá? O brasileiro tem uma cultura de vira-lata muito forte. De não aceitar o que faz. Aceitar o dos outros. Sabe? É importar a qualidade dos outros. Isso que o Brasil tem pra caramba. O filme mesmo, muitos canais de cinema falam do cinema dos outros. Mas não valorizam o cinema daqui. Existem cinemas bons e ruins aqui no Brasil. Já dá pra dizer que o cinema do Brasil ele é consolidado como médio cinema. Tem muito ruim, mas também tem muito bom. Mas a galera do cinema aqui não liga muito pro nacional, não. Isso aí é um valor histórico brasileiro ser de cultura de vira-lata. Mas... mangá aqui no Brasil não tem mangá que presta a ponto dos caras. Vamos falar sobre ele? Vamos falar sobre esse mangá aqui? Não tem. Tem que buscar mesmo, tem que procurar, tem que ler bastante coisa. Tem um mar aí pra você desbravar até. Tem que varrer muita poeira, cara, pra achar. Turma da Mônica Jovem, cadê aí que tem a review do volume 103 de Mônica Jovem? Mônica Jovem é brabíssima. Foi a última vez que você viu um canal grande mesmo, tipo, de mais de 300 mil inscritos no Brasil, tipo, falando de uma obra brasileira, tipo, batendo palma, falando, olha, tem esse mangá brasileiro aqui e tudo mais. Eu, sinceramente, acho que nem nunca vi isso acontecer. Eu falei lá no começo do vídeo que eu lancei 2 mangás, né? E a parte engraçada a respeito disso é que quando... Dá pra sentir uma invejazinha que ele não tá tendo divulgação, sabe?
Talvez. Pra mim é mais birra do que inveja. Tá perrengando demais. Eu não tinha lançado 2 mangás ainda, cara. Eu genuinamente não sabia que existia um mercado de mangás brasileiros, que existia um mercado de pessoas que realmente produzem coisas aqui dentro do Brasil. Tem obras muito incríveis, como por exemplo Sense Life, que é uma obra lançada aqui no Brasil. O menino falou uma coisa aqui agora. Peraí, quem foi que mandou essa mensagem aqui? O Lux mandou assim: nem tem canal tão grande assim, 300 mil inscritos pra mangá, né? Não. Caramba, cara. 300 inscritos pra falar de mangá não tem muito Não mesmo, tem, não. né? Não tem. Se tem, é o cara, fala galera, Trunks. Não tem, pô, Então, é mais voltado a Boruto. Cara, 300 mil inscritos. Não, e cadê os caras 300 mil inscritos falando de mangá? Cara, quem lê mangá, quem quer fazer um canal de mangá e lê mangá, não tem 300 mil. Tem 300 mil. Tu tem que achar um canal de mangá com mais de 300 mil inscritos que faz divulgação de obras mais underground. Mais Isso aí é fudido de Você achar. tá querendo o mundo perfeito, cara. Por um E ainda tem a gente que é exemplo que eu tô aqui. como por exemplo Sense Life, que é uma obra lançada aqui no Brasil por um criador brasileiro, que é uma obra incrível, que é basicamente uma mistura de Chainsaw Man com um monte de outras coisas, de Já não é incrível. Olha lá o hater. Já não é incrível. É Olha lá uma o mistura de Chainsaw Man com várias outras coisas. Twitter e tudo mais, é muito bem feito, e eu nunca vi ninguém Não tá tão bem feito falando assim sobre na minha frente aqui, não tá. mas a Pong perspectiva Drama ali também, de olho de peixe, ele é diferenciado. que é outra obra praticamente Pô, esse é sensacional. ruim, esse aí. E eu nunca vi ninguém falando sobre Ping Pong Drama também, que é outra obra praticamente sensacional, que eu conheço o criador, Praticamente que é sensacional. simplesmente incrível, cara, muito forte, boa, cara. muito engraçada. E Eu li 3 também capítulos, nunca pô. vi ninguém falando sobre. Então, Fraco. no geral, como nenhum criador de conteúdo fala sobre obras brasileiras, bom, isso pode diminuir ainda mais o interesse do público por até saber que essas obras existem, na verdade. Eu, sinceramente, só tive conhecimento dessas obras depois que eu virei um criador de conteúdo, quando eu passei a semana inteira Para de botar o Oni, cara. O Murata desenhando. Para, velho. Puta merda. pesquisando pra poder saber se existia algum mangá brasileiro pra, tipo, sei lá, eu Acho que ele tentar só descobrir onde é que eu colocou no postava YouTube, porque, Downy pasme, Mangá e pegou primeiro e baixou e colocou. Acho que Mas tem quis usar, por exemplo, ó. E a simbologia por trás, cara. Tá. Até o dicionário sim, de verdade, estava fazendo live. Né? Perdão. E aí é sacanagem, cara. Cadê ele pegando a live do Oni na rua, sem dinheiro? Bota aí. Porra. Depois que eu terminei de criar o meu mangá, eu não sabia onde eu ia postar, porque não existe uma certa direção aqui no Brasil. O fato é que Cara, que pensamento positivista, assim, sabe? Eu quero uma empresa pra me levar na mão e fazer tudo possível. Eu preciso de alguém pra mamar. Alguém pra mamar, não consigo fazer sozinho, tem que ter uma mamata aqui pra eu conseguir me estabelecer. Sabe? Eu preciso de editores pra me ajudar a desenhar. Preciso. Cara, tudo bem. Com mais consolidez, mais otimização. Ninguém tá reclamando disso. Mas ao mesmo tempo, tu tá colocando a Shonen Jump, seu corno. Quantas obras além da Shonen Jump tu conhece, cara? Pra ficar falando que, ninguém tá divulgando. Pega aí um canal que você vê e divulga as outras obras do mundo dos mangás. Cadê o cara falando de Children of the Sea? Cadê do cara falando do Dorohedoro do mangá? Antes de ter anime, pelo menos. Cadê o cara falando de Montage, que é um mangá que teve tradução? Cadê o cara falando de Soil? Cadê o cara falando do Atsushi? Cadê? Não tem, cara. Tempo. o maior problema pra poder lançar coisas aqui no Brasil, cara, com certeza absoluta, é o público. Eu posso dizer tanto o público de criadores de conteúdo que, sinceramente, não tem interesse nenhum em obras brasileiras e não tem interesse em ajudar obras brasileiras a crescer no geral, como também eu posso falar a respeito de o próprio público brasileiro em si. Eu acho que é uma coisa muito engraçada e é um dos maiores símbolos que a gente tem aqui no Brasil, mas quantas Quero ganhar dinheiro sem trabalhar. Cara, o tanto de thread, o tanto de post que eu já vi de cara grande falando, postem aqui suas artes no reply aqui. Hoje é dia do desenhista, poste seu trabalho. Hoje é dia do escritor, poste seu trabalho. Hoje é dia do quadrinista, poste seu trabalho. Tem divulgação sim, cara. Tem. Principalmente no Twitter, cara. Narrativando. Coitado, narrativando, cara. O cara tá tentando aí, os caras não usam o maluco de exemplo. Pra nada. Nada. Quantas vezes você já viu aqui dentro do Brasil, em comunidades como o YouTube, etc. Não, mas esse ping-pong, o cara tem retina, né? Mas quantas Não, ele tem um desenho bom, tá? O terceiro capítulo tem uma página dupla que é da hora, tá ligado? Dá pra ver que o cara tenta, a produção o cara tenta. Ó, como Cara, é que em texto eu acho bem fraco, bem fraco. Tem umas copiadas de Haikyuu bem tenebrosas ali, eu acho muito zoado.
Não, Mas- Não, parabéns. O cara tem retina, o cara tem Quantas vezes você película. já viu Não, a produção do cara é boa, a produção do cara é boa. Ó, esse vejam só aqui, ó, como tá bem Sim, sim, a peliculado produção do aqui, cara ó. Tá bom. O cara faz bem os cortezinhos, né? Olha a sangria ali do quadrinho, né? Tudo Isso. dentro do quadro. aqui dentro do Brasil, É, em comunidades não, como o YouTube, etc. Quantas vezes você já viu pessoas falando sobre o quão legal é você apoiar e ajudar obras brasileiras e tudo mais? Eu acho que com certeza absoluta você já viu isso sendo falado várias vezes, né? Bora apoiar a obra brasileira. Fala um autor brasileiro aí, ô palhaço. Fala aí. Autor brasileiro. Tu não deve ter lido um livro na vida, seu fresco. Maltrapilho. Isso. Mas, Vamos apoiar o Brasil, vamos apoiar o Brasil. Apoia a tua própria cultura, então, palhaço. sendo sincero, quantas vezes Calma. você já viu uma pessoa de fato Fiquei puto, cara, fiquei puto. ajudando Eu sou um uma obra adolescente brasileira? revoltado. É, tenho quase certeza que poucas, né? O maior exemplo que a gente pode ter disso aqui no Brasil, cara, por exemplo, É o Oni. Fala. No Brasil é é One. a obra feita pelos 7 minutos. 7 minutos é basicamente uma 7 minutos. Eu nem sabia que existia, né? Mas maior também 7 canal minutos, que a eu gente tem nem aqui no vejo. Brasil relacionado a animes e mangás. Eles são um canal de rap de anime, basicamente, e mesmo que você não conheça o gênero, o que é rap de anime, é só você saber que Duvido que ele conheça o Angeli, né? Duvido que ele conheça o Angeli. Aquele é um dos maiores quadrinistas do Brasil, de cômico, né? Duvido que ele conheça o Angeli, né? Faleceu, infelizmente. Acho que ele não conhece nem o prêmio Jabuti, pô. Fica não, cara. eles falam de anime, basicamente, e que o canal deles tem, tipo, 12 milhões de inscritos. O que é muita coisa, eles decidiram criar um mangá eles mesmos, eles foram lá, eles criaram um mangá, e, tipo, o mangá deles nem fez tanto sucesso, tanto estouro assim, o público nem foi lá ver em grande peso. Se você for pegar por colaboração dos capítulos, por exemplo, eles divulgavam em toda a música deles que eles tinham feito um mangá. Se você for olhar, tipo, o primeiro capítulo do mangá deles lá mesmo em si, dos 12 milhões de inscritos que eles têm, tipo, 30 mil pessoas decidiram dar like. 30 mil Coisa já é pra caralho. Coisa pra cacete. O canal dele é de música. É outro nicho, tá ligado? É outro outro nicho. nicho, cara. Não consegue E perceber. você tá jogando 30 por mil é inscrito. Você tá jogando por inscrito. Ele não tem 12 milhões de views todo vídeo, não, cara. Não, Caralho. ele tá muito doido, ele tá muito doido. O Pipoca Nanquim, que é uma das empresas mais consolidadas aqui no Brasil de publicação de quadrinhos, tem, em média, a venda de 5 mil quadrinhos, né, nas suas P's. Pipoca Nanquim, o vídeo de divulgação tem, tipo, 70 mil views. No vídeo de divulgação, só 5 mil compram. E eles são dos maiores em venda. Só 10% tá ali, ou menos de 10%. 30 mil. Tá muito bom, cara. Tá Grande muito pra bom. caralho. Você quer 1 milhão, cara? Calma. Imagina, a obra da sua vida. Você tá fazendo arte, você quer trazer mensagem pra alguém. 30 mil pessoas 30 verem, mil cara. Isso é pessoas, coisa pra caralho. Olha só, eu agradeço muito pela comunidade que eu criei. Estamos com 4 mil inscritos. Tem 100 pessoas aqui, cara. Tá 100 bom, pô. pessoas aqui, tá bom. ótimo, tá ótimo. Claro que eu queria mais, né? Ah, não, tá faltando pessoas. Pô, tem 4 mil e tá com só 100. É menos de 10%. Mas mesmo assim, pô, tem muita gente, cara. Tem uma comunidade, tem chat conversando, tem no Discord, tem comunicação, tem discussão, tem conversa. Vou ficar chorando que, É. não, ó, só menos de 10% tá me acompanhando. Não, a comunidade streamer é muito ruim. Não tem muita gente me apoiando, caraca, cara. é um número bem alto se você for considerar outros canais. Por exemplo, eu mesmo, quando eu criei os meus mangás, bom, o meu canal principal, ele é consideravelmente grande, eu tenho 500 mil inscritos, e quando eu decidi lançar meu mangá, eu fiz um vídeo falando que eu ia lançar, o vídeo pegou tipo 100 mil visualizações e tudo mais, lotado de comentários de pessoas muito felizes, falando como era legal ver brasileiros conseguindo criar coisas e tudo mais, as pessoas apoiando e falando que era muito legal e muito interessante, e que elas iam apoiar essa obra, mas no geral, tipo, quando eu vi mesmo o mangá sendo lançado, dessas 100 mil pessoas que assistiram o vídeo... Vou respirar. Vou respirar. O cara vai chamar os inscritos de caloteiro, muito foda. Não, mano. Não, se tiver 8 mil pessoas, cara. Eu vou botar 8 mil aqui, meu limite, assim. 7 mil eu entendo, cara, mas ainda acho errado. 6 mil eu entendo, cara, mas acho errado. Mas, tipo, se for 8 mil pra cima, ele estiver reclamando que, não, dos 100 mil, só 8 mil. Que cara mimado, velho. Que maluco mimado. Calma, vamos lá. vídeo mesmo, o mangá sendo lançado, dessas 100 mil pessoas que assistiram o vídeo e que ficaram apoiando, teve tipo 1000 pessoas que foram lá de fato ler o negócio. Beleza. 1000... Mas não tem como, eu não sei de onde ele tirou esse dado, porque eu acho que não tem como ver visualização, não. Oi, eu fiquei puto agora.
Eu fiquei puto agora com você falando isso. E ele mandou assim, ficou tipo mil. O cara nem pra registrar, assim, né? Não, vieram tantas pessoas. Não Eu tem não, registro, né? não sei se tem, Cara, registro, não. que maluco mimado, cara. Então é realmente especulativo por si só, assim, sabe? Por si só É porque eu sei que tem sistema de like. Você pode criar uma conta, pode dar like, mas pra você ler a obra, você não precisa criar uma conta nem dar like, então, tá ligado? Então pode ter, tipo, 40 likes e ter, tipo, 5 mil visualizações, que não sei se dá pra ver, não. Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Ele me deu, só uns 1000 aí. Que pra mim é o resultado de alguém mimado que não tá tendo tanta visualização. Ele botou 1000, sabe? Do nada teve 17 mil. Aí o cara, não, foi 1000. Não sei se dá pra ver. E dessas Não 1000, sei teve tipo magar. umas 600 que criaram uma conta lá pra poder deixar um like e tudo mais. Então, Aí, ó. você consegue perceber 600. que o público brasileiro não é exatamente tão interessado em apoiar obras brasileiras. Claro, a não ser que elas tenham Além de que o seu canal principal é de teoria de jogos. Não é teoria de mangás. Se você tivesse criado um público que fizesse mangás, ou uma teoria de mangás, o que seja, assim, era outra coisa. Isso é Pior que teoria de jogos. Se do tem nada esse esse cara ponto aí, né? fizesse. Esse cara do nada chega assim, eu fiz um jogo aqui, galera. Vamos apoiar. Cara, era o quádruplo. Porque ele fala de jogo no canal dele. É um canal de jogo, daí tem o canal secundário que fala de anime, e no canal secundário ele tem um mangá, tá ligado? É o nicho do nicho do nicho do próprio canal. E ele fala de jogo indie, de verdade, né? Jogo indie ainda por cima, assim, muitas das vezes. Então, ainda assim, encastelaria mais ainda. Então, um cara tá. Sei lá. No nicho do nicho do nicho. Pelo amor de Deus. um nível incrível de produção e etc. Como, por exemplo, claro, a não ser que elas tenham um nível incrível de produção e etc. Como, por exemplo, é claro, até a própria obra dos 7 minutos, que é produzida com um grande nível de produção, é um mangá muito bonito e tudo Aqui já tá mais pra mão A, né? mais, até porque os caras têm bastante dinheiro pra produzir, ou então a tem gente essa pode pegar vibe, obras mano. de outros gêneros, por exemplo, que não sejam nem mangá, sabe? Existe, por exemplo, Ordem Paranormal, que é um projeto do Cellbit, que já é um criador muito famoso aqui no Brasil. Se a gente for pegar, por exemplo, o jogo do Cellbit, quando ele decidiu que ia criar um jogo, e ele foi lá e fez uma campanha de apoio e tudo mais, ele recebeu bastante apoio, mas isso foi no geral porque ele já era famoso e porque a produção era extremamente bem feita. Então, apesar de ser um jogo independente, cara, ele é muito menos independente do que a maioria dos criadores do Brasil são, que são, tipo, geralmente 2, 3 caras tentando criar uma história, ou às vezes uma pessoa sozinha tentando criar uma história. Esse tipo de projeto eles nunca recebem apoio de fato pra poderem ir pra frente. Bem-vindo ao mundo real, né, cara? Ou seja, Bem-vindo ao mundo real. Pessoas têm dificuldades, cara. se não for bem produzido, então não vai ganhar visualização. Mas daí você tem que se apoiar em outra coisa, né? Até obras extremamente bem produzidas, às O vezes que não que tem tu se como, cara. garante? O que que tu Tem se que ser- garante? Cara, quem quer sucesso fácil, Linkzinho, quer sucesso fácil, Linkzinho, cara. Quero ganhar Nossa, dinheiro sem trabalhar, mano. a obra dele fez sucesso porque ele já tinha sucesso. É isso aí. Ignorando que o cara tem 500 mil inscritos, teve um vídeo de divulgação de 100 mil pessoas, sabe? Ele tá se colocando numa dor outros que ele não explica. O Ele jogo, mesmo não explica. esse jogo aí não é inspirado no RPG dele? Ordem Inspiração Paranormal. é uma palavra muito forte, né? Mas vamos dizer que sim. Então, mas é que a parada é que ele fez o RPG, fez um puta coisa, RPG brasileiro, assim, ganhou uma visualização pra caralho. É o Fez RPG lá, mais visto do Brasil. fez um cenário próprio, com um desenhista, o caralho a quadra, depois fez o jogo, né? Ele criou todo um cenário ali pro RPG dele e depois fez o jogo do RPG, pô. Não foi assim. Não é do dia pra noite, não é ele piscou Galera, assim pra fazer o jogo. É um bom ponto mesmo. Galera, eu tô fazendo uma obra aqui de terror, mistério, vamos lá. Continuando aqui com Cicada. Não foi. Foi assim. Ele primeiro criou o nada. RPG, criou uma comunidade RPG brasileira grande, assim, fomentou assim a galera, trouxe gente pra essa comunidade e depois fez o jogo do RPG, tá ligado? Isso. Tá errado isso. Teve uma construção ali, tá ligado? Não é porque ele era famoso e já tinha recurso pra fazer uma boa obra. Cara, se do nada eu dropo um jogo desse assim, nada eu. Galera, fiz um jogo aqui no mesmo nível. Eu não tendo nenhum valor prévio anterior, eu não tendo a divulgação dele, são várias somatórias, assim, cara. Se do nada o Ei Nerd publicar um negócio desse, talvez não tenha o mesmo engajamento, porque não tem uma equipe de pessoas por trás, uma equipe de publisher, de publicador, assim, a equipe todinha, assim, pra trazer RPG dele e tal. Traz camisa, álbum, cacete. A RPG teve que crescer muito, muito. Comprou alçapão, comprou um bocado de gente aí. A RPG do Cellbit é caríssimo.
E você acha mesmo que o Cazé, transmitindo Copa do Mundo, cara. Você acha que o Cazé transmitindo Copa do Mundo foi porque sim? Foi porque sim. O cara teve que trabalhar muito, o cara teve que dormir errado muitas vezes. O Cazé pode dar esse ar de desleixado, mas o Cazé trabalhou muito pra ter o que tem, cara. Mas. É meio engraçado, cara, mas eu vou até pegar um post que eu achei no Twitter pra poder falar sobre isso. Não. Mas se liga só, esse cara aqui ele postou uma imagem do mangá de Hunter x Hunter, que é basicamente tipo um dos mangás mais famosos e mais incríveis que já foram lançados. No entanto, é claro que por ter sido lançado no Japão e com um bom apoio, bom, Hunter x Hunter foi extremamente apoiado, porque a história era boa e isso fez com que ele conseguisse ser tão grande quanto ele é. Mas se liga só, Não. A história era... Esse manja. Mano, é o famoso filhinho de papai, cara, não é possível. E eu sou um grande filho de papai. Não é possível. Que mundo é esse, cara? Não, Hunter x Hunter. Ó, vamos ler. Se Hunter x Hunter fosse um mangá feito por um brasileiro, lançado aqui na internet do PTBR, dificilmente passaria dos 10 capítulos. Capítulo 10. Exatamente. Cara, você ignorar que antes de Hunter x Hunter, o Togashi já fez e o Hakusho fez um sucesso, e que ele já tinha o próprio nome já feito pra depois fazer Hunter x Hunter, ainda assim ia fazer sucesso Hunter x Hunter, porque Hunter x Hunter é um traço único, uma identidade própria. O cara sabe desenhar, o cara sabe quadrinizar. Então faria sucesso ainda assim. Posso pegar um exemplo? Claro, pode, fica à vontade. Um exemplo que, em homenagem ao Max, que tá aqui com a gente. O cara puxa Max Chronicles. Vou pegar um exemplo aqui de um mangá que é... Mas não deu certo. Da Young Jump, eu acho. Não deu certo. O mangaka já tinha até contato com muitos e não deu certo. Kurataro. Porra. Kurataro. Kurataro. Eu já falei abertamente. Galera, se vocês querem alguma coisa rápida que mostre tecnicamente como funciona uma boa ação seinen, assim, sabe? Você quer alguma coisa que consiga muito bem distribuir um valor técnico de seinen sem muito aflorar? Aqui pra vocês. Kurataro. Curto muito o artista de Kurataro, ele tem um traço muito legal e ele posta bastante página no Twitter dele, tá ligado? Das obras recentes dele. Ele tem bastante mangá e bastante one shot e tal. O Kurataro foi cancelado, inclusive. Eu tô atrasado? Muito atrasado. Acontece. Porra, cara. 1 hora atrasado você tá. Caralho, velho. Eu tava dormindo, velho. Mas salve, Gabi. Cara, olha o nível, cara. Olha o nível, pô. O Kurataro, o Atsushi. Eu não gosto de chamar ele de Atsushi. Nakayama. O Nakayama já tinha contato com o mundo dos mangás. Ele já tinha sido aprovado, porque justamente era um mangaka já estabelecido. Uma técnica muito boa, o traço dele é bom. O traço dele é muito foda, tem uma identidade legal. Ótimo, sabe? O desenvolvimento dele também, enquanto escrita, também é muito bem feito. Escrita não verbal, tá? Porque a escrita da obra não é... o Kurataro é escrita, não é bom. Não deu certo. Não deu certo. Lá, na casinha. Quer dizer, você tá jogando aos céus um exemplo que não tem fundamento, cara. Fundamento algum. Se Hunter x Hunter fosse publicado aqui no Brasil pro PTBR e não passar dos 10 capítulos. Cara. Passaria, com certeza. Certo. Se dependesse do Togashi, foda-se, porque não tem editor, ele faria... Togashi tá com a coluna. Por causa de trabalho, tá? Trabalho. O cara perdeu muito do tempo da vida dele, assim, do lifespan. Por causa do Yu Hakusho também. Que é outro mangá que ele fez antes. Togashi. Tá reduzindo a história do Togashi a Hunter x Hunter agora, assim. Vou pegar o Togashi e colocar aqui. Você tá doido. Maluco. Eu posso fazer uma pergunta, tipo... Qual o assunto, contexto de agora? Falando que o Linkzinho tá falando que... O Linkzinho, cara, ele fez um... Ele fez aqui, ó. Por que fazer mangá... Matriculou, preparou, empregou. Ah, aí, sei. Tipo, ele tá usando que... uma postagem de um cara assim. Se Hunter x Hunter no Brasil não tava a mínima. Bro. Tu tem que ignorar muita coisa pra fazer sentido, cara. Bro, não. Tu tem que ignorar muitos pontos pro seu argumento fazer sentido. Ih, rapaz. Choro do Link pequeno, né? Choro. Dificilmente passaria dos 10, você tem que estar muito louco, cara. Vamos lá.
era boa e isso fez com que ele conseguisse ser tão grande quanto ele é. Mas se liga só, dá uma olhada nesse tweet aqui. Se Hunter x Hunter fosse um mangá feito por um brasileiro lançado na internet em PTBR, dificilmente passaria do capítulo 10, sendo exatamente o mesmo mangá com a mesma história e desenho. Ninguém daria a mínima. Ele inclusive até falou a mesma coisa sobre um anime que tá fazendo bastante sucesso agora, que é basicamente aquele famoso Ranking of Kings, né? Que é aquele anime do rei, que ele é mudo, etc e tudo mais, que virou um anime super famoso, mas que o mangá tem uma obra extremamente simplória, basicamente. No entanto, cara, se isso fosse lançado no Brasil, ia ter tipo 2 likes e meio. Então... Gabi, sua vez, hein? Vai lá. Chegou como? Vai chegar como? Chegou na hora. O cara acabou de acordar e já tem que argumentar, mano. É foda. Já começou errado querendo julgar o traço dessa forma, porque você não leu o mangá atual, você não sabe nada do traço do autor, você não sabe nem como ele tá, como ele evoluiu. Você sabe o mangá. O cara vai querer falar que, isso aqui não vai crescer porque é um traço muito simples, sendo que... Não iria passar dos 10 capítulos. Não iria passar... Cara, que esse cara tá falando, cara? Ele acha que aqui existe uma editora que sempre vai barrar qualquer capítulo assim, sendo que publicação online sempre existiu, cara. E, tipo, o Soma Rank, ele sempre foi um mangá que foi publicado na revista online que nunca permitiu ele ser barrado ou cancelado, sabe? Tome. Então, se o mangá lá no Japão é publicado assim, aqui no Brasil também seria publicado dessa forma. E existe até mangás antigos, se eu não me engano. Eu vou até... Eu vou quase defender o diabo aqui, cara. De uma outra pessoa. Sabe o All Blue? Ele tem o próprio mangá dele. Ele tem o próprio mangá dele. É. Um rapaz tinha mencionado isso. Tinha mencionado já? Não, mas um rapaz mencionou, justamente. Então, ele tem seu pequeno público ali, sabe? Pra depois acompanhar a Labassura. Eu não sei se o projeto ficou parado. Enfim, não importa. O problema é que essa coisa de ser simples, isso não vai ter realmente todo destaque. É uma bobagem estúpida e é só uma forma das pessoas tentar, como posso dizer, subestimar o que, assim, cara, subestimar essa simplicidade e carisma, assim. O Toka, ele não foi pra Jump, cara. Ele, como eu disse, o Manga Hack Creative Entertainment Enterbrain, sabe? É essa publicadora que ele tá. Quantas obras o Summer Ranking morreram também no Japão, cara? Quantas? Tanto que... Sabe o que é engraçado? O mangá já tinha 1 milhão de visualização nesse site, Manga Hack, antes do anime. Assim, vai dizer que o Toka não teve que parar a vida dele pra fazer isso aí, ó. Martelando, cara. Martelando toda hora, pô. O cara tem 41 anos, ele ainda publica esse mangá semanal. Caraca, cara, não. É muito jogou no ar, né? Como se fosse uma sorte absurda ter um anime daquele nível de qualidade, cara. Se não, é fudido. Para que é fudido. Morria também, cara. Dependendo do mangá ser bom ou não, se o anime não fosse bonito daquele jeito, morria a popularidade. Então, fica aí a dica, né, que necessariamente dizendo, pois é, cara, um dos maiores problemas pra se criar coisas aqui no Brasil é conseguir um holofote, porque, bom, não adianta fazer algo muito bom e não ligar muito pra visibilidade. No Brasil em si, o maior problema que criadores podem ter é, de fato, não ligar pra visibilidade. Conseguir um holofote é importante, mas a própria mentalidade dos leitores aqui no Brasil, no geral, em relação a roteiro, em relação à arte, não tem como mentir, cara. O mercado de mangás japoneses é extremamente superior. Isso porque, óbvio, eles têm suporte que a gente não tem. Eles têm suporte pra poder ter uma equipe, eles têm suporte pra poderem fazer os próprios mangás, né? Ou seja, os criadores de lá já trabalham horrores, cara. Quem acompanha o mercado de mangás sabe que os caras fazer mangá de pra poderem fazer uma coisa semanalmente, né? Mangás que lançavam semanalmente como Dragon Ball, Naruto, One Piece, os criadores ficando doentes às vezes, de tanto que eles trabalham, e mesmo assim eles têm uma equipe muito boa e um salário muito bom. Aqui no Brasil, por outro lado, nós não temos nenhum salário, necessariamente dizendo, geralmente nem equipe e muito menos divulgação. Então o cara que tá fazendo mangá tem que se preocupar com 30 coisas a mais, o que faz com que ele obviamente tenha menos tempo pra gastar na própria obra. E fora isso, ele ainda tem que de algum jeito tentar ganhar o interesse do público, que querendo ou não, cara, o público brasileiro caga forte pra mangás brasileiros. Mesmo que eles soubessem que, por exemplo, se esses mangás ganhassem uma certa fama, novos mangás iriam surgir, e daqui a um tempo, quem sabe a gente não ia ter um mercado incrível de vários mangás brasileiros, com vários temas diferentes e coisas épicas. No entanto, a gente não tem esse mercado no Brasil hoje em dia, porque o público só não tá afim, o público simplesmente não dá atenção pra esse tipo de coisa. E isso é meio triste, cara. Eu com certeza absoluta fiz esse vídeo aqui. Até parece, cara. Até parece que não é por causa do público. Não. Os mangás estão lá e é o público. Prove. É só o público.
O cara mandou assim, prove. Prove que é só o público que dá atenção. Prove que é isso. Bando de mangá horrível que o Brasil produz, com todo respeito. Tá de sacanagem, cara. Achar que é só isso. Prova aí que é isso aí que fez com que o Brasil não tivesse publicação de HQ, cara. Prova. Pô, pelo amor de Deus, cara. Deus, eu já falei várias vezes, né? Ah, gente, me dando pra eu pegar do almoço. Gabizo e Max, por favor, responda o rapaz que a live não vai acabar não. Eu volto já. Responda aí, galera. Volto já, galera. Esse vídeo é meu pai, tudo que ele fala sobre o Japão, ele fala falando bem, sem tirando o lado negativo, que eu já citamos. E tudo que ele envolve os quadrinhos brasileiros, ele cita como se fosse muito ruim, ignorando as partes boas, tá ligado? E daí, além disso, ele em cima dessa base, ele já palpita pra caramba. Esse vídeo é bem ruim. Cara, o fato é que eu cheguei um pouco atrasado, né? Então, eu pude ver a parte que ele fala de Osama Rank, né? Assim, eu só posso dizer que, como eu detesto as pessoas julgarem Osama Rank e o mangá pelo começo do mangá, sabe? Cara, é uma desonestidade muito grande. Sabe por quê? Assim, tudo bem, o autor não tinha tanto calibre assim no começo do mangá. Mas ele melhorou muito depois, melhorou muito. O mangá tá com 200 capítulos, cara. Olha a arte do mangá no capítulo Caralho, 200 esse e pouco. capítulo é coisa pra cacete. Aliás, mesmo se fosse pra jogar, cara, Soul Eater também tinha um traço ruim no começo. O Jojo traço também do Iter no começo é feio que só uma porra. Jojo também não tem um traço muito bom no começo. Você vai querer jogar o Araki, que a do Araki é ruim por causa disso, por causa do começo? Você vai querer jogar por causa disso? Você tá sendo desonesto pra caralho. Você tá ignorando toda a história, toda a evolução que ele passou ali como autor. Então você tá sendo meio muito, muito sujo dessa forma. Me exaltei um pouquinho, né? Mas que eu não gosto desse tipo de situação. Gabs, onde você lê os capos de Osama? Ah, tem um archivo do Manga Rex, sabe? Tem também o Manga Zip, que ele pega todos, ele tem todos os nomes lá em japonês. E claro, tem o arquivo do Manga Rex, que ele meio que tem todos os capítulos ali que um cara salva. Sim, esse cara, um cara japonês, ele pega o Manga Rex, ele printa tudo, ele vai lá e salva nesse arquivo, sabe? Aí com isso eu consegui ler a continuação da história completa. Já leu o Red Lata, eu li, eu acho que 2 capítulos, achei fraquinho. Eu nunca realmente li, mas deixa eu dar a daorinha, né? Porque me lembrava um pouquinho o Okubo de Soita. Um pouquinho, sabe? Um pouquinhozinho. Meu De que é só mangá de perna brasileiro livre. que eu peguei pra ler, eu li 48 quilômetros quase inteiro, porque ele é besterol, ele é legalzinho assim, você não tá querendo esperar, ó, caralho, quando é que lança um novo capítulo? Mas sempre que lança, você dá uma risadinha ali, é legalzinho. Você não cobra tanta coisa assim dele, então é tranquilo de ler. Eu li Ping Pong Drama, li 3 capítulos, achei fraquinho, mas a produção é legal. O cara sabe o que ele tá fazendo, ele tem bastante criatividade na arte. O texto eu acho ruim, mas whatever. O Rei de Lata eu tive 2 capítulozinhos, pareceu fraco, e eu acho que é só isso. E eu vi o Feriadão é bom. O Feriadão é engraçado, o Feriadão Esse Feriadão é muito tem bom, produção velho. boa. Caralho, velho, eu gosto muito da arte do Comito, velho. Tanto que eu queria muito que ele tivesse feito mais outro feriador também, velho. Já que. Acho que o feriador ele fez uns anos atrás, né? Se eu não me engano. Tá lançando, pô. Ah, sim. Tá lançando.